Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos. Em todo o país ainda há muita dificuldade para solicitar, para agendar as perícias médicas. E em alguns estados da federação, a Associação Nacional dos Peritos Médicos já pede o fechamento das agências do INSS. É o caso de Manaus. Vejam, como sabemos, o INSS está com uma fila de quase 2 milhões de pessoas solicitando benefícios. Benefícios em geral, aposentadoria por invalidez, aposentadorias comuns por tempo de serviço, contribuição, aposentadorias especiais, auxílio-doença, BPC/LOAS, são muitos tipos de aposentadorias. O que está acontecendo em alguns estados é que a Associação Nacional dos Peritos Médicos já pensa em solicitar o fechamento das agências. Se isto acontecer novamente, como já aconteceu ano passado, vai dificultar ainda muito mais a vida dessas pessoas. Então seria necessário que o INSS já saísse à frente, fazer como fez ano passado, estudar formas de adiantar benefícios ou valores, enquanto ainda existe a pandemia no país. O próprio ministro do STF, Ricardo Lewandowski, já prorrogou até junho deste ano o estado de emergência no país, o orçamento de guerra. Então seria necessário não esperar tanto tempo para que isto acontecesse. Já adiantar e conceder benefícios, ou pelo menos adiantar valores. BPC/LOAS, ano passado, o INSS adiantou, R$600. O auxílio-doença, ano passado, o INSS adiantou um salário mínimo de R$1.045. Depois pagou o complemento se o cidadão recebia acima de um salário mínimo. O problema é que já estamos no dia 15 de janeiro de 2021 e ainda não temos nenhuma notícia sobre isto. Então vejam esta matéria. A ANMP, Associação Nacional dos Médicos Peritos, solicita fechamento imediato das agências do INSS em Manaus. O temor é que isso passe para todas as agências do país. A Associação Nacional dos Médicos Peritos, a ANMP, enviou o ofício ao secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, senhor Bruno Bianco, informando que, devido ao, abro aspas, aumento vertiginoso do número de casos de contágio, de internação e de óbitos relacionados à pandemia do novo coronavírus, fecho aspas, na capital amazonense, que vive uma segunda onda da Covid-19, requer o fechamento de todas as agências do INSS com perícia. Vejam que ainda nem se normalizou esta fila que ficou de 2020, ou que já vem se arrastando desde 2018. E agora a Associação Nacional dos Médicos Peritos já pede que sejam fechadas as agências de Manaus. Há um problema seríssimo à vista, porque se isso passar para as outras agências, tanto do Amazonas, do estado do Amazonas, ou para o resto do país, fechamento de agências será mais tempo de espera para essas pessoas que já esperam há tanto tempo do benefício. Então, o INSS, para sair na frente, não é preciso ser estudioso, não é preciso ser nada, apenas é preciso usar o bom senso. O INSS precisa, desde já, fazer alguma coisa, adiantar o benefício do cidadão,
facilitar o acesso ao benefício, mudar a lei, se possível, para terceirizar a perícia. Alguma coisa tem que ser feita e urgentemente. Isto porque todo este povo que já espera há tanto tempo não pode esperar mais. Não pode esperar mais. Há pessoas na fila do INSS que já têm direito a esse benefício há 1 ano e continuam aguardando. O problema do INSS é que há uma morosidade muito grande e eles não procuram agilizar. O problema está à vista. Tem como resolver? Tem. Mas parece que aguardam estourar o problema só para depois pensar o que deve ser feito, em vez de reagir com antecedência. A Associação Nacional dos Médicos Peritos já pediu ao senhor Bruno Bianco, que é secretário do INSS, o fechamento imediato das agências de Manaus. E não custa nada para esta mesma associação pedir o fechamento de outras agências. Se a Associação dos Médicos Peritos notar que há perigo para esses médicos, realmente eles vão pedir. A questão é que o INSS espera muito para agir em um problema. Já era para o senhor Leonardo Rolim, presidente do INSS, ter vindo a público dizer quais providências o INSS está tomando a respeito deste fato, que é seríssimo. Começou em Manaus. Nós temos 26 estados da federação e mais o Distrito Federal. A segunda onda de Covid, que disseram que não viria, veio. O STF já disse, até junho, estado de calamidade com orçamento de guerra. O INSS tem que se mover, tem que se movimentar, é agora, não é esperar. O problema deste órgão é que eles ficam parados, esperando. Não pode, pessoal, tem que se movimentar, tem que fazer alguma coisa. Já era para ter feito. Na hora que a Associação Nacional dos Médicos Peritos entrou com o pedido junto ao senhor Bruno Bianco, secretário da Previdência, de imediato era para o INSS se reunir e dizer o que deve ser feito a respeito deste assunto. De imediato, não é preciso ser nenhum técnico, é preciso apenas que se tenha bom senso. Porque não se pode mais esperar 6 meses, 1 ano nesta fila. São 2 milhões de pessoas esperando. Se novamente as agências forem fechadas, isto vai para 3 milhões de segurados. Então seria o caos nas agências do INSS em todo o país. É preciso agir. Não se pode esperar. Eu não sei o que é que esse pessoal está esperando para tomar providências. E dizer ao público, acalmar a nossa população, que todos que já têm direito há bastante tempo serão atendidos. Ninguém aqui está pedindo favor ao INSS nem ao governo federal. Quem está pedindo o seu benefício no INSS é porque tem direito. O trabalhador que está pedindo o auxílio-doença, o trabalhador que está pedindo a sua aposentadoria, são direitos constitucionais que o INSS não pode passar por cima como está passando. O nosso povo não suporta mais 1 ano de agências fechadas. Começa com Manaus. Se nós não falarmos, vai para todo o país. Todos se lembram do problema com os peritos médicos ano passado. A Associação dos Médicos dizendo, não vão trabalhar. O governo dizia, vai abrir a agência. Os médicos diziam, não vai. Ficava neste cabo de guerra. Tudo indica que vai começar tudo novamente. Já está aí, Manaus, no Amazonas.
a imediata suspensão de todos os agendamentos e atendimentos médicos presenciais no estado do Amazonas por pelo menos 30 dias, até a revisão da situação no estado, e que nesse período, de forma emergencial, sejam adotadas medidas alternativas para a análise dos benefícios requeridos pelos segurados residentes naquele estado, à luz do que prevê a lei número 13.892/2020. Tudo o que falamos até agora, a Associação Nacional dos Médicos Peritos diz neste ofício. Em outras palavras, a Associação Nacional dos Médicos Peritos está dizendo ao INSS: tome uma providência urgente para atender esses segurados, porque nós vamos pedir o fechamento das agências. Mas nós vamos deixar a fonte desta matéria na descrição do vídeo. Hoje é sexta-feira, dia 15 de janeiro de 2021. Muito obrigado a todos.